Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos para mais uma aula de História. Bom, esta semana, nós vamos corrigir as atividades que nós fizemos anteriormente, Então, nós fizemos duas atividades sobre a Revolução Industrial, fizemos uma atividade sobre o Iluminismo, e fizemos uma atividade sobre a independência dos Estados Unidos, Então, a gente vai falar. Vamos corrigir essas atividades. Então vocês peguem as atividades que fizeram no caderno e corrijam para ver se ela está correta ou se ela está incorreta. Bom, vamos iniciar então pela primeira atividade que foi feita no dia 17/4, sobre a Revolução Industrial. Então a primeira questão dessa atividade pergunta o que foi a Revolução Industrial, onde ela iniciou. Então chamamos de Revolução Industrial o período da história do mundo, que iniciou na Inglaterra, no século XVIII, onde houve uma grande mudança na forma de produzir, transportar e comercializar mercadorias, havendo então uma grande transformação na maneira de viver e de trabalhar das pessoas. Então a Revolução Industrial foi isso, esse momento da história do mundial, onde houve essa mudança, onde passou-se a se produzir, transformar e comercializar mercadorias de diferente maneira, E ela aconteceu, então, se iniciou na Inglaterra, Antes da Revolução Industrial, houve três formas de produzir mercadoria: o artesanato, o sistema doméstico e a manufatura. Como essa produção ocorria, acontecia, e era para explicar. Então, o artesanato, tudo era produzido de forma manual, O sistema doméstico, o artesão, ele recebia matéria-prima, produzia mercadoria, entregava ao empresário. Esse empresário vendia e um percentual ficava para o artesão e outro para o empresário. E as manufaturas, eram onde dezenas de pessoas ficavam concentradas em um só espaço, trabalhando, Geralmente eles eram assalariados, todos os dias por uma determinada tempo, horas, em troca então de um salário. Bom, 3. O que é a manufatura? Como ela modificou a forma de trabalho dos trabalhadores. O que é a maquinofatura e como ela modificou a forma de trabalho dos trabalhadores, Então a maquinofatura é a produção utilizando máquinas. Então a partir da Revolução Industrial, se desenvolveu a maquinofatura, onde começaram a ser utilizadas máquinas, E ela modificou o trabalho, porque o ser humano passou a depender da tecnologia industrial e da tecnologia industrial para poder produzir, E a eficiência passou então a ser medida pelo menor tempo gasto na produção. Então foi dessa forma que ela acabou influenciando, a forma de trabalho das pessoas, 4. O que acontecia com o trabalhador que não era eficiente no trabalho? O que acontecia com aqueles que se destacavam, Então aquele que não era eficiente, ele era substituído por outro, não muito diferente dos dias atuais, E aqueles que se destacavam, ganhavam prêmios, por serem operários disciplinados, 5. Como a Revolução Industrial surgiu uma nova classe social. Com a Revolução Industrial surgiu uma nova classe social. Hoje eu estou o óculos está meio assim, Então desculpe aí os gaguejos. Que classe era essa e quem a constituía? Então surgiu o proletariado, que era composta por artesãos que não conseguiam competir com as fábricas e acabaram tendo que buscar emprego nas fábricas, E os camponeses que foram expulsos da terra para dar lugar então à criação de ovelhas para a fabricação de lã. Então o proletariado, que é essa nova classe social, que é a classe dos operários, compostas então pelos artesãos, que não tinham salários, não tinham dinheiro e tiveram que se empregar nas fábricas, e os camponeses que foram expulsos das terras. 7. Por que o tempo se tornou tão importante durante a Revolução Industrial? Porque era através dele, através dos relógios, que controlava-se o horário de entrada, o horário de saída dos trabalhadores, o intervalo de almoço, o tempo que era gasto para realizar as tarefas da produção. Quanto menor o tempo, mais lucro para o dono da fábrica. Então eles controlavam, o tempo que as pessoas utilizavam no seu dia a dia.
tá? 7. Faça uma comparação e diga de como era a vida da monarquia e como era a vida dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, tá? Desculpa. Como era a vida da burguesia e como era a vida dos trabalhadores, né, do proletariado durante a Revolução Industrial. Então a burguesia vivia nas áreas ricas da cidade, que eram próximas do centro e recebiam mais atenção dos governantes, não muito diferente de hoje, né? E o proletariado acabavam morando perto das fábricas, né, em bairros e ruas estreitas, mal iluminadas e sujas, tá? Não muito diferente de hoje, tá? 8. Como a Revolução Industrial afetou o meio ambiente, explique, né? Então a gente viu que com um consumo desenfreado de matérias-primas e de combustíveis fósseis, né, causou danos ambientais irreversíveis e alterações climáticas que afetaram a vida dos seres humanos até os dias atuais. Então a Revolução Industrial, ela afetou muito o meio ambiente, tá? Então, com a instalação de fábricas, houve a poluição das águas, do ar, né, a alteração de habitats de muitas espécies, a construção de ferrovias, fábricas, o crescimento dos centros urbanos acarretou na derrubada de áreas de vegetação, tá? O crescimento das cidades da população causou um acúmulo de lixo e dejetos, então tudo, né, a partir da Revolução Industrial piorou, né, com relação ao meio ambiente, né, porque não se tem preocupação com o meio ambiente, mas sim com o lucro, né, o quanto a gente vai arrecadar com a produção. Então, para isso, destrói árvore, destrói meio ambiente, destrói água, destrói ar, e depois vivemos do quê? De lixo, né, infelizmente, tá? 9. Explica as seguintes formas de luta do proletariado, né, que era o ludismo, o sindicato e o movimento cartista. Então, o ludismo eram grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas à noite e destruíam equipamentos, né, máquinas, porque culpavam essas máquinas, esses equipamentos, pelo desemprego, pelo baixo salário. Os sindicatos, que eram associações de trabalhadores que organizavam as lutas para conquistar aumento de salário, né, e redução de jornada de trabalho, regulamentação de férias, descanso semanal, né, remunerado, limitação do trabalho infantil, e o movimento cartista, que foi um movimento que nasceu em Londres, em 1838, que enviou ao parlamento inglês uma carta chamada Carta do Povo, por isso o movimento cartista, né, onde ele reivindicava voto secreto e universal para os homens, até porque as mulheres não tinham participação política na época, o direito do operário se candidatar ao parlamento, entre outras questões. A questão 10, né, pergunta como foi a participação das mulheres e das crianças na Revolução Industrial. Tá? Então as mulheres e as crianças também trabalhavam nas fábricas durante a Revolução Industrial, mas recebiam salários menores, tá? Muitas vezes para realizar os mesmos trabalhos que os homens faziam. Então essa foi, né, a primeira atividade. A segunda atividade, né, que foi realizada no dia 24/4, tá, também falava sobre a Revolução Industrial, mas há outros aspectos sobre esse período. Tá? Primeiro, por que invenções como a ferrovia, os navios a vapor e o telégrafo foram importantes para o mundo após a Revolução Industrial? Bom, a distância do planeta foram encurtadas a partir dessas invenções, tá? O que possibilitou, então, a integração da economia capitalista de todos os continentes, tá? Então, essas invenções foram importantes porque elas possibilitaram, né, que o planeta, as distâncias fossem encurtadas, né? Imaginem hoje se a gente não tivesse os carros, se a gente não tivesse os aviões, né? Se a gente não tivesse os barcos, as ferrovias ou os meios, né, de comunicação, como é que seria, né? Então, essas invenções elas foram importantes porque encurtaram essas distâncias e possibilitaram então a integração, né, de uma economia mundial globalizada, capitalista em todos os continentes, tá? 2. Por que a Inglaterra e a França? Porque para a Inglaterra e a França a industrialização foi importante, mas para outros países como a Índia não foi. Porque para a Inglaterra e a França houve uma impulsão das suas economias, né? As economias delas cresceram porque elas produziam e vendiam. Já para a Índia, né, um país mais subdesenvolvido, aconteceu uma desorganização e quebra do processo produtivo. Por quê? Por exemplo, a Inglaterra ela comprava tecidos, né, da Índia. Com a sua industrialização, ela deixou de comprar
passou a comprar apenas a matéria-prima, né, o algodão, e isso fez com que as tecelagens indianas quebrassem, falissem, porque não tinham mais o mercado consumidor da Inglaterra para vender. Tá? 3. Qual foi o principal motivo que levou à construção da primeira ferrovia? Tá? Então a primeira ferrovia ela foi utilizada para solucionar o problema de transportar o carvão, tão importante na época como combustível, para das minas, né, para as indústrias. Tá? Então a primeira ferrovia foi feita para fazer esse transporte. 4. O que o transporte ferroviário passou a simbolizar? Então ele passou a simbolizar o progresso, a velocidade e transformou as paisagens, né, da época. Se vocês nunca viram uma ferrovia de perto ou andaram, né, em trens, façam, que é uma experiência extremamente interessante. Tá? Por lugares aonde a gente nem imagina, né, as ferrovias passam, então isso fez com que transformasse a paisagem também da época. 5. A 5 era um pouquinho mais complicada, né, porque eu pedi para vocês pesquisarem na internet qual foi a primeira ferrovia instalada aqui no Brasil, né, e quando isso aconteceu. Então, a Estrada de Ferro Mauá, tá, iniciada em 1852 e inaugurada em 1854, foi a primeira estrada de ferro feita aqui no território brasileiro. Tá? Ela saía da Baía de Guanabara e no Rio de Janeiro, né, e ia até a cidade de Petrópolis, na Serra Carioca, tá? E tinha mais ou menos 14,5 quilômetros de extensão. Não era muito grande, mas foi a primeira, né, a ser produzida, instalada aqui no Brasil. 6. Quem inventou o primeiro barco com motor a vapor? Né? E quando isso aconteceu? Bom, o primeiro barco equipado com motor a vapor foi criado pelo estadunidense Robert Fulton, tá? Em 1807, nos Estados Unidos. Tá? Então foi a primeira vez que colocou o motor a vapor em um barco, em uma embarcação. Tá? Lembrando que o motor a vapor ele foi criado pelo James Watt na Inglaterra. Tá? 7. Qual foi o primeiro barco a vapor que atravessou o Oceano Atlântico? Quando isso aconteceu? Qual foi o seu trajeto? Né? Então, em 1819, tá? O primeiro navio a vapor, né, chamado de Savannah, cruzou o Oceano Atlântico, né, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, foi a primeira vez, né, que um barco a vapor interligou dois continentes diferentes. Para que os navios eram utilizados, né, eles levavam mercadorias, passageiros e também correspondência. Tá? E isso acabava interligando as pessoas das diversas partes do mundo. 9. O que é o telégrafo? Como ele funcionava. Tá? O telégrafo era um equipamento que utilizava códigos para transmitir informações, né? Esses códigos chamados de código Morse. Tá? Foi criado no século XVIII. Tá? E as informações então elas eram levadas através de cabos, né, de uma região para outra. Posteriormente, né, foi-se criado então o telefone e também a internet, né, que é os meios de comunicação que nós temos hoje. Imagina isso no século XVIII, né, lá 1700 e pouco, fazer comunicação entre as diferentes regiões, né, era tudo por carta. Escrevia e mandava entregar, levava um mês, né. Com o telégrafo, né, em instantes acabava chegando a informação necessária. Tá? 10. Como o telégrafo foi importante para o governo, para os capitalistas e para a população em geral, então o governo ele usava para fins militares e para tornar a administração do país mais eficiente, para comunicar, né, a ocupação, a governança do país. Os capitalistas utilizavam para ampliar e agilizar os seus negócios, e os cidadãos, né, para se comunicar com parentes em regiões distantes e viabilizar negócios. Tá? Então, esses foram a importância do telégrafo para as diferentes classes da época. Tá? A terceira atividade, ela fala sobre o iluminismo e o despotismo esclarecido. Vamos a ela. Tá? Primeiro, né, pergunta então o que foi o iluminismo. O iluminismo ele foi um conjunto de ideias que se desenvolveram na Europa então, durante o século XVIII. Então o iluminismo foi isso, né? Um conjunto de ideias. Obrigado, Anne! Foi a Anne que gritou.
Tá? Então foi um conjunto de ideias que se desenvolveu na Europa durante o século XVIII. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, vocês vão ver. Tá? A2. Por que o século XVIII foi chamado de século das luzes? Tá? Porque, né, os historiadores consideram que foi um período de iluminação com o iluminismo do pensamento humano. Então houve uma iluminação do pensamento humano, muitas mudanças ocorreram a partir do pensamento humano, por isso o século XVIII ficou conhecido como século das luzes. 3. Para que foi criado o iluminismo? Então o iluminismo ele foi criado para algumas questões. Primeiro, tá? Para combater o absolutismo. Na época, né, a gente viu anteriormente, né, que os governos eles eram absolutistas, ou seja, havia uma concentração do poder nas mãos dos reis. Tá? Então o iluminismo veio para combater isso. Combater o mercantilismo, que é a interferência do governo nas atividades econômicas. Combater os privilégios da nobreza e do clero. E combater a imposição religiosa, ou seja, onde a religião, né, predominante na época católica, ela era imposta para as pessoas. As pessoas não podiam acreditar em outras religiões, somente no cristianismo. Né? Então, o iluminismo veio para combater tudo isso. Tá? O absolutismo, o mercantilismo, os privilégios da nobreza e do clero e a imposição religiosa. 4. Qual era a principal proposta dos iluministas? Era um governo, né, com poderes limitados, baseados na igualdade de direito, na liberdade de culto e de expressão e na liberdade econômica. 5. O que os iluministas defendiam? Eles defendiam que os governantes estivessem submetidos a uma constituição, que é a lei máxima de um país, e que seus governos fossem divididos em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O que os iluministas desejavam? Né? Desejavam um mundo regido pelo princípio da razão, com menos conflitos e injustiças sociais, e no qual todos pudessem se expressar livremente, né? Expressar seus pensamentos livremente. Onde o iluminismo surgiu? Né? Ele surgiu na França, por isso que muitos pensadores iluministas são franceses. A 8. O que cada iluminista citado abaixo defendia? Né? Então a gente vai falar sobre esses franceses, um pouquinho deles. Né? Então o Voltaire, né, ele defendia a liberdade de pensamento e de religião, bem como a igualdade perante a lei. O Montesquieu defendia a divisão, né, política em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Rousseau desenvolveu a ideia de um Estado democrático que garantia a igualdade de direito para todos. O John Locke, que não era francês, era inglês, tá? Defendia que todos os homens nasceram, né, com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esse direito foi criado o governo. Se esse governo não respeitasse isso, ele deveria ser substituído, né, ser retirado. E o Adam Smith, que também era inglês, defendia que deveria haver um livre comércio entre todas as nações. Tá? Questão 9. O que foi o despotismo esclarecido? Então, alguns governantes absolutistas, preocupados com a repercussão do iluminismo da época, procuraram então conciliar a prática absolutista com ideias iluministas e aí deram origem ao despotismo esclarecido. Tá? E quais as principais reformas que os déspotas esclarecidos fizeram em seus países? Tá? Então, para tentar ficar no poder, né, eles tiveram que trazer um pouco do iluminismo para os seus governos absolutistas. Então, primeira questão, a reforma da justiça, tornando ela mais acessível às camadas menos favorecidas, né? A abolição da servidão, que era comum na época ainda, a proibição das torturas, tá? Assistência social às camadas mais pobres, então isso não é exclusivamente, né, do Brasil, então lá na Europa, século XVIII, já buscava-se assistir às camadas mais pobres, estímulo à educação, né? Vocês sabem que eu sou defensor de que o país só muda a partir de que exista uma educação comprometida com essa mudança, né? Incentivo às artes, tá? Cultura vista como importante, tá? Infelizmente existem governos de países, que eu não vou citar o nome, que é o Brasil, tá? Que vê a cultura, a arte como um empecilho, né? Assim como a educação. Lá eles buscaram incentivar as artes e incentivos às atividades
econômicas. Então essas são as questões sobre o iluminismo. E aí nós vamos para a última parte, né, a quarta atividade, no dia 15/5, que fala sobre a independência dos Estados Unidos, tá? A primeira questão sobre a independência dos Estados Unidos, tá, pergunta quem colonizou a região onde os Estados Unidos, né, se localizam, América do Norte, e que grupos imigraram para lá, porque esses grupos foram para lá, tá? Então, os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos ingleses, por isso que eles falam inglês, né? Nós, portugueses, falamos português, né? E o resto da América Latina, tá? México, Equador, Peru, né? A grande maioria, na verdade, né, dos países da América Latina falam espanhol porque foram colonizados pela Espanha, tá? Os grupos que foram para lá foram principalmente, tá, protestantes que estavam sendo perseguidos na Inglaterra por suas crenças religiosas e ideias anti-absolutistas, e os camponeses que foram expulsos das suas terras, tá, e acabaram ficando sem terra, então foram para o Novo Mundo, né, que era os Estados Unidos tentar uma melhor condição de vida, tá? Quando chegaram lá, né, a partir da colonização inglesa, foram fundadas 13 colônias. Então vem a questão 2, né? Quais foram as 13 colônias fundadas pelos colonizadores? Então essas 13 colônias, elas foram divididas em dois grupos, tá? Colônias do Norte e colônias do Sul. Lá vai meu inglês de novo, tá? Colônias do Norte: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Delaware, New Jersey e Maryland. E as colônias do Sul, tá? Carolina do Norte, Carolina do Sul, e a Geórgia e a Virgínia, tá? Então essas foram as 13 colônias. Na 3 eu pedi para vocês citarem 3 características das colônias do Norte. Colônias do Norte e colônias do Sul, elas tiveram características diferentes. Então na colônia do Norte, né, 3 características. A gente poderia pegar, tinha 4, 5, 6 ali, podíamos pegar 3, né? Clima temperado, que era semelhante à Inglaterra, agricultura de subsistência, né? Agricultura baseada na propriedade familiar e no trabalho livre, comércio com as Antilhas, né, apesar da proibição da Inglaterra, economia voltada para um consumo interno, a sociedade era formada por pequenos agricultores e uma rica burguesia, né, composta por manufatureiros e comerciantes. Na 4, eu pedi características das colônias do Sul, né, clima tropical, agricultura de grande porte para exportação, economia baseada na mão de obra escrava, a sociedade era caracterizada por uma classe média reduzida ao lado do grande número de escravos e uma rica e poderosa aristocracia agrária, elite agrária. Tá? 5. Cite 2 fatores que vão contribuir para os colonos se revoltarem contra a Inglaterra. Nós tínhamos vários fatores, né? Podíamos citar, né, que a Inglaterra controlava o comércio de produtos coloniais e isso dificultava que as colônias se desenvolvessem economicamente, tá? Causando uma dependência em relação à Inglaterra. Os ingleses aumentaram o controle da colônia, né, porque queriam transformá-la em um mercado consumidor. Desculpa. Isso, né, descontentava muito os colonos, né? A Inglaterra proibiu que as colônias fizessem comércio com as Antilhas. No aspecto político, né, os colonos eles tinham autonomia administrativa, mas não tinham representantes no parlamento inglês. Exigiram essa representação, o que não foi aceito, né, pelo governo. Tá? 6. No que foi inspirada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, e ao interesse de quem ela atendia. Então, ela foi inspirada nos ideais iluministas, tá? E procurava atender o interesse das elites norte-americanas. Infelizmente, né, nesses processos revolucionários de mudança, usa-se a população, tá? Porque é a grande maioria do povo, né? Massa de manobra, e no final quem ganha sempre as elites, tá? 7. Por que podemos dizer que a independência dos Estados Unidos não foi para todo mundo, tá? Porque o voto ele acabou sendo definido por renda, né? Quem tinha dinheiro votava, quem não tinha não votava.
As mulheres continuaram excluídas, né, da vida política, a escravidão foi mantida. Então a independência foi para as elites, para o branco, para o homem rico, aquele que tinha dinheiro, né? A população mais pobre foi usada de massa de manobra no exército, levou tiro e a condição continuou a mesma, tá? 8. Qual foi o supremo comandante das forças revoltosas, né, militares revoltosas? Foi o general George Washington, que posteriormente se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos. E a 10, para nós encerrarmos, era para citar importantes aspectos, né, que foram instalados nos Estados Unidos após a Guerra de Independência. Então, após a independência, os Estados Unidos teve que se organizar como país. Então, instalaram uma república lá, tá, presidencialista, elaboraram uma constituição para o novo país, né, separaram o governo em 3, né, baseados lá no iluminismo, né, no legislativo, executivo e judiciário. E os estados, tá? Porque, para quem não sabe, atualmente os Estados Unidos eles têm 50 estados, né? São 50 estrelas na bandeira, tá? Então são 50 estados. E esses estados eles têm autonomia, tá? A Constituição delas prevê, a Constituição dos Estados Unidos prevê autonomia para esses estados, desde que não entrem em choque com a soberania nacional e com a Constituição. Tá? Então eles podem, por isso que a gente, né, vê lá nos Estados Unidos, tem lugar que tem pena de morte, tem lugar que não tem lugar que libera o uso de armas, tem lugar que não, tem lugar que libera a questão da maconha, tem lugar que não. Então isso é porque elas têm autonomia, tá? Aqui não, aqui apesar dos estados serem autônomos, entre aspas, eles, né, são muito dependentes do governo federal. Então tudo, né, tem que passar pelo crivo do governo federal, tá? Então, essas são as correções das atividades, espero que tenham gostado, tá? E até a próxima aula, semana que vem, provavelmente com um conteúdo novo, ou com uma avaliação, ainda não me decidi. Um abraço para todos, até a próxima aula.